A matriz de risco é uma ferramenta muito utilizada na avaliação de riscos, seja ela quantitativa ou qualitativa. É uma ferramenta que nos auxilia na priorização ao fazer o cruzamento de dois elementos. Nesse caso, usaremos o exemplo do cruzamento probabilidade com o cruzamento gravidade. Ao fazer esse cruzamento, novas categorias ou novas nomenclaturas serão definidas. E a partir dessas nomenclaturas, que pode ser baixo, médio, alto ou aceitável, moderado, substancial, intolerável, nós vamos conseguir identificar quais situações de risco merecem mais atenção e quais precisam programas ou iniciativas mais robustas para evitar acidentes e doenças. Vamos lembrar do conceito probabilidade. Probabilidade refere-se à chance de um evento de risco ocorrer. Já a gravidade indica o impacto ou a consequência disso se concretizar. Vamos ver na prática como é a construção de uma matriz de riscos. Aqui temos alguns exemplos de matriz de riscos. Então, como vocês podem ver, ela é formada pelo eixo Y e pelo eixo X, onde no eixo Y e no eixo X está a definição de dois elementos. E os quadradinhos aqui, que chamamos de quadrantes, eles podem variar. Eles podem possuir 3 quadrantes, 4 quadrantes, 5 quadrantes. Então, se nós tivermos 5 quadrantes, como nesse exemplo no eixo X, com 5 quadrantes no eixo Y, chamaremos a matriz de matriz 5 por 5. E aí, essas matrizes têm o objetivo de fazer, então, o cruzamento entre esses quadrantes desses eixos. Ao fazer o cruzamento desses quadrantes, nós iremos fazer a multiplicação, e aí essa multiplicação gerará uma definição nova de classificação. Nesse exemplo aqui, definido por uma cor. Já nesse exemplo aqui, definido por uma palavra. Já nesse exemplo aqui, definido por um número. Então, tanto a definição do nome dos quadrantes, da tipologia, se vai ser por cores, palavras ou numeração, ficará a cargo de quem utilizar a matriz. Por quê? Porque quem for construir e utilizar a matriz precisa levar em consideração o que precisa ser avaliado e a complexidade do que precisa ser avaliado com a precisão daquilo que precisa ser avaliado. Então, quando temos um processo muito complexo ou temos muitas variáveis, se recomenda ter uma matriz maior, para ter uma riqueza de detalhes maior. Como recomendação, preocupe-se quando for definir as nomenclaturas, definirem o significado dessas nomenclaturas, pois facilita para vocês explicarem a tomada de decisão em classificar entre um quadrante e outro e auxilia também na interpretação de quem vai avaliar o resultado do cruzamento. Nesse vídeo, você pode conferir a explicação de cuidados essenciais que precisamos ter ao elaborar uma matriz de risco. Então, deixo esse vídeo como material adicional e complementar a esta parte, para que você, então, possa compreender os riscos mais frequentes ou aqueles cuidados essenciais ao fazer a matriz de risco. Agora vamos entender algumas ferramentas de matriz, algumas ferramentas de avaliação de riscos. Vamos começar pela HAZOP, Hazard and Operability Study. Ela é uma ferramenta, ou melhor, uma metodologia que foi desenvolvida na década de 60. Ela é muito utilizada no ramo de engenharias de design de produto ou na parte de engenharia de processos. Por quê? Porque a metodologia
ela é utilizada para identificar riscos justamente nesses processos industriais, onde se há até mesmo uma complexidade em entender as características e os riscos que podem surgir nesse determinado processo. Então, o que a ferramenta ela tem como propósito? A identificação dos desvios nos processos que possam gerar, então, situações perigosas. E como ela funciona? Ela funciona através da definição de palavras guias. Então, essas palavras guias é você que aplica a ferramenta que irá também definir a melhor tipologia, a melhor descrição para essas palavras guias. Se nós utilizarmos a literatura lá da década de 60, como outras literaturas, as palavras elas mudam, mas o significado de cada uma delas é basicamente o mesmo. O que ela visa e se preocupa? Em ter categorias, parâmetros que vão ser avaliados, e aí por isso que chamamos de palavras guias. Então aqui no caso, nenhum, mais, menos, parte, outro, invertido, cedo, tarde, são palavras que nos irão auxiliar, nos irão dar um norteamento ao preencher a tabela RASOP. Vamos entender agora com o exemplo aqui no lado. No caso, está sendo avaliado um determinado processo produtivo, onde a pressão é o elemento a ser avaliado. E aí essa pressão, olhando com umas palavras guias, poderia ser nenhuma pressão, poderia ser mais pressão, como é o exemplo, poderia ser menos pressão, se tivesse parte, ora com pressão, ora sem pressão, se a pressão fosse ser diferente daquilo que se espera, e assim por diante. Então, como é que funciona? Nesse caso aqui, está se levando em consideração o que pode acontecer se o sistema estiver mais pressão do que o normal. Então, parâmetro é a pressão, palavra guia estamos avaliando com a palavra mais, o desvio então vai ser mais pressão, e aí o que causa de situação perigosa se o sistema estiver com mais pressão? Nesse caso aqui, causa alimentação excessiva na fornalha. E eu vendo essa causa, o que pode acontecer de consequências, nesse caso aqui, acidentes e danos ao equipamento. Então, no final, o grande objetivo do RASOP é termos situações do que fazer em caso de possíveis falhas ou desvios, como é nesse exemplo aqui. Então, nesse caso aqui, se caso ocorrer de o sistema ter mais pressão que o normal, sugere-se então a capacitação do operador no equipamento para que ele então faça a regulagem ou a identificação da pressão e não deixe ocorrer esse desvio. Vamos explicar com mais detalhes nesse slide aqui. Então, da mesma forma, outras palavras guias, trouxe aqui propositalmente para demonstrar que as palavras guias elas têm quase o mesmo significado entre uma aplicação e outra, mas o objetivo final, como o próprio nome diz, é guiá-lo, é guiar nas possibilidades daquilo que está sendo avaliado ocorrer. Então aqui pode acontecer nenhum, ou não ter, ou ter mais, ou ter menos, e assim por diante. Então as palavras elas vão se adaptando à característica daquilo que está sendo avaliado. Da mesma forma, sempre interessante ter a definição, uma legenda do que significa aquilo que estamos definindo como palavra guia. E aí o RASOP, então, nada mais é do que essa tabelinha que vai utilizar essas palavras guias para avaliar a situação em questão, para definir a causa, um meio de detecção, então aqui já temos um elemento novo em relação à tabela anterior, a consequência, providências, e aqui se decidiu colocar o responsável. Então, vocês podem ver que o RASOP ele tem, na sua essência, algumas descrições aqui padrão, independente daquilo que está sendo analisado, os critérios são os mesmos, como por exemplo, palavra guia, desvio e consequência,
e outros elementos são incluídos na análise de acordo com a nossa necessidade. Então, aqui poderia até ter, além da providência, um responsável, uma data limite, por exemplo, ser imediato, ser em até 24 horas. Então, vamos olhar agora mais um exemplo preenchido. Nesse caso aqui, estamos avaliando o vaso de pressão em caldeiras. O parâmetro em questão a ser avaliado é a vazão de água. Então, nesse caso aqui, a palavra é guia, e se tiver menos vazão de água no sistema, o que pode acontecer? Então, se colocou possíveis causas. Então, vocês podem ver que quando se está avaliando uma problemática, ela pode ter múltiplas causas. Pode ser que tenha uma única causa, dependendo da simplicidade daquilo que está sendo analisado, mas pode ter N causas. Então, quanto mais detalhado for a nossa análise, melhor. A partir da causa, se definiu a forma de detectar. Então, no caso aqui, se tiver menos pressão no sistema, o que ocasiona? Ocasiona, então, a falta de água no reservatório. O que podemos fazer para detectar quando há menos vazão? Ter um visor de nível ou ter uma forma de detecção visual. Passar ali e identificar que está abaixo do nível. E se caso essa situação, esse desvio ocorrer, qual é a consequência que gera para o sistema? Foi elencado aqui possíveis consequências. E aí o objetivo principal da ferramenta é isso aqui. Além de identificar, então, os danos, a forma de detectar o problema e as consequências, é o que vamos fazer se isso acontecer. Então, se definiu aqui as situações que deverão ser levadas em consideração, um responsável para que isso, então, seja executado em caso de um desvio. Trouxe esse outro exemplo para demonstrar que aqui a empresa achou necessário usar a matriz de risco como elemento adicional. Então, ela fez todo o estudo, analisando os desvios, a causa, definiu fatores relevantes, o efeito, e aí ela fez um cruzamento da frequência disso acontecer com a severidade. Então, esse aqui, por exemplo, para essa situação, já é algo que vai se buscar evitar ao máximo. Por quê? Porque se tiver menos pressão no sistema, ela é de alto risco. E aí se define recomendações de segurança, se avalia se essas recomendações de segurança são suficientes para retomar a tarefa. Então aqui se fez uma nova classificação de frequência e severidade e entendeu-se que se executar o que foi definido aqui, o risco é médio, existe um controle e a atividade pode acontecer tranquilamente. Então, como vocês podem ver, um estudo bem técnico, aqui descrito como etapas de elaboração, tem um elemento interessante que eu acabei não citando até o momento, que é a definição de uma equipe multidisciplinar. Então, quando se vai fazer um RASOP, não se faz só envolvendo o time de segurança do trabalho, por exemplo. Se envolve o líder daquele processo produtivo, o especialista técnico da área, o técnico em segurança, o trabalhador envolvido no processo. Então, quanto mais pessoas entendedoras, seja técnicas ou não, do objeto de estudo, melhor. Para complementar o que falei para vocês sobre a RASOP, trouxe um vídeo do professor Eduardo Lucena, que demonstra a aplicação através, então, desse material complementar. Eu vou deixar aqui para vocês também reforçarem o conhecimento do RASOP. Agora separei para vocês e falaremos da ferramenta mais utilizada na área de SST, para análise de riscos, que é a APR, que é a abreviatura para Análise Preliminar de Riscos. Então, a análise preliminar de riscos, ela é uma avaliação prévia sistemática que vai avaliar perigos e riscos potenciais associados a uma atividade, a uma tarefa, ou seja,
tudo que eu for executar, independente do segmento, independente do profissional que vai realizar essa tarefa, eu consigo fazer uma análise preliminar de riscos. Então, ela é considerada uma ferramenta preventiva, porque o objetivo dela é se antecipar a qualquer situação perigosa e evitar que um dano físico ou um dano material à empresa ocorra. O objetivo, então, dela vai ser, além de identificar as situações perigosas, é definir critérios para que a atividade seja realizada da forma mais segura possível. Lembrando que a APR ela é obrigatória para algumas atividades. Então, em algumas normas regulamentadoras, a gente vai ver a citação da necessidade de uma análise preliminar de riscos. Então, nas atividades que consideramos atividades especiais, como intervenção em serviços de eletricidade, máquinas e equipamentos, em áreas de risco, espaço confinado, trabalho em altura, vai precisar que se seja feita uma análise preliminar de riscos antes do início da tarefa. E quem vai realizar a análise preliminar de riscos? O executor da tarefa. O técnico de segurança, ele será um apoio técnico. Ele será o olhar técnico e clínico sobre aquilo que se foi avaliado. Então, ele vai ter a sua contribuição, sim, mas o executor pela tarefa, ele precisa ser a primeira pessoa que faz a avaliação. Afinal, a percepção de risco sobre aquilo que será feito precisa ser do executor. E nada melhor do que o executor que conhece as características daquilo que precisa se executar para saber ou descrever a melhor forma, a forma mais detalhada possível, para que aí então o técnico de segurança consiga identificar se houve alguma falta de percepção de risco ou se há algum controle que precisa ser melhorado a nível de padronização, a nível de critério de segurança para que a atividade seja liberada. Então, quem deve fazer a APR? Ou não necessariamente é o técnico de segurança, mas pessoas que têm um conhecimento em SST. Então, por exemplo, um cipeiro, um brigadista, eles podem participar da elaboração da análise preliminar de riscos. Um ponto de atenção que precisamos nos atentar é o que está escrito no item 1.5.7.2 na NR1, que os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade de organização, respeitado o disposto nas demais normas regulamentadoras a nível de datar e assinar o documento. Ou seja, o ideal é que a APR ela seja então assinada pelo engenheiro ou pelo técnico de segurança, dando um aval que a atividade ela foi avaliada e foi considerada todos os critérios seguros para a liberação dessa atividade. Então vamos entender agora um passo a passo de uma APR. A primeira atividade é a preparação, é coletar as informações base da atividade a ser executada, como qual o local que vai ocorrer, qual o horário, quem vai fazer essa atividade, quais ferramentas serão utilizadas, em que turno de trabalho vai ser feito, a atividade vai contar com um profissional executor ou um grupo de pessoas, a atividade vai ser feita pelo time interno da empresa ou por um prestador de serviços. Então, a gente busca entender informações básicas das características da atividade e do que vai precisar ser necessário para executar, então, a tarefa. Passo 2. Formação de equipes e papéis. Vamos entender quem vai ser o executor, quem vai ser o facilitador, o supervisor da atividade. Então, a atividade vai ter um conjunto de pessoas e dentro dessas tarefas, alguns terão papéis e responsabilidades que precisarão ser definidos. Terceiro passo, mapear a sequência da tarefa. É hora, então, de listar da forma mais detalhada possível quais são as etapas que compõem a atividade, para que o executor, junto com o técnico de segurança, avalie todos os perigos e riscos associados àquela atividade.
A partir daí, algumas avaliações usam do recurso da matriz para classificar o risco. Senão, é o técnico de segurança junto com o executor que vai verificar a probabilidade ou a severidade de forma subjetiva, verificando quais itens precisam ser redobrada a atenção ou precisa ter uma medida de controle mais rígida. Se alguma atividade tiver uma categorização considerado muito alto ou intolerável, ações precisarão ser feitas para que se tenha uma definição de risco menor numa condição aceitável para a liberação daquela atividade. Ou seja, vamos supor que eu vou realizar uma atividade em telhado. Eu preciso ter uma boa condição para acessar esse telhado. Então, no caso, se eu não tiver, por exemplo, eu vou ter que padronizar, eu vou ter que encontrar uma forma segura de fazer isso antes de executar a atividade. Eu vou ter que, por exemplo, definir que com uma escada não vai dar, porque eu não tenho como fazer uma amarração na escada, que eu preciso fazer com uma PTA, por exemplo. Então, se adquire essa PTA para poder, então, fazer a atividade da forma mais segura possível. E, por fim, então, toda análise preliminar de riscos, ela tem como documento complementar a permissão para trabalho seguro. Então, vai integrar junto com a PR para que, após o executor fazer a análise preliminar de risco, se tenha uma avaliação pela parte técnica, fazendo a liberação, a permissão dessa atividade de forma segura. Próximo passo, a partir então dessa permissão para trabalho segura, se realiza então a assinatura dos participantes que estão envolvidos na análise preliminar de risco, que serão o executor pela tarefa, quem irá supervisionar será a equipe de apoio ou apoio à atividade e quem está então fazendo a liberação da tarefa. Nesse exemplo, podemos entender como funciona a construção de um documento de análise preliminar de risco. Na parte superior, temos o cabeçalho, onde se encontram as informações preliminares como o local de realização da tarefa, o setor, quem solicitou o serviço. Vai ter, então, a classificação dos potenciais riscos e aí abaixo o documento é construído de acordo com as características daquilo que precisa ser avaliado. Então, nesse caso aqui, os equipamentos de proteção individual e coletivos, e aí a partir dessa definição começa a análise crítica das tarefas do ambiente, das condições do executor, das condições das ferramentas, dos materiais e equipamentos que vão ser utilizados, enfim, todos os critérios a serem considerados, eles são descritos e elencados para que se avalie se tudo está em conformidade para que a atividade então seja realizada de forma segura. Então a construção dessas perguntas, elas variam de acordo com o tipo de atividade que será avaliado. Então nesse exemplo aqui, vocês podem ver, levou-se em consideração desde a sinalização, situações de controle a incêndio ou explosão, fontes de energia, materiais, ferramentas manuais, cargas suspensas. Então, um documento bem completo. Nem todos os itens vão ser aplicados, por isso que existe aqui o campo, se aplica-se ou não. E aí, vindo a se aplicar aquele item dentro do que está sendo avaliado, nesse caso aqui, existe um descritivo da ação que precisa fazer ou precisa garantir que aconteça para que a atividade no final seja liberada.
Indo para a próxima página, começa uma parte muito importante, que é a descrição das tarefas com os riscos que cada etapa da tarefa pode apresentar. A partir da identificação dos riscos, busca-se então definir as medidas de controle para mitigar o risco. E no final, é coletado então a assinatura do executor da tarefa, de quem está apoiando a tarefa e de quem está fazendo a liberação ou a supervisão da tarefa a ser executada. Outro exemplo. Então, nesse exemplo aqui já podemos ver que é um documento que busca contemplar diferentes tipos de tarefas. Então, ele não é um documento, uma análise preliminar de riscos específica de um tipo de tarefa. Então, aqui ela é abrangente, pode ser utilizada para avaliar uma atividade em elétrica, altura, espaço confinado, em suspensão de cargas. Então, isso também, de acordo com o tipo de atividade a ser avaliada, se há ou não a necessidade de criar uma análise de riscos específicas com critérios específicos. Essa aqui, ela é mais abrangente porque pode-se até ser avaliado múltiplas tarefas. Por exemplo, a atividade pode ser elétrica em altura, por isso se considera aqui a variável de avaliar mais de um cenário. Da mesma forma, seguindo a estrutura e construção do documento, nesse caso aqui, se avaliou os recursos necessários para a execução da tarefa, os equipamentos de proteção individual e coletivo, e aí se descreve, então, o nome de quem irá realizar a tarefa e de quem solicitou a mesma. A partir dessa pré-análise, é feita, então, a descrição detalhada das atividades e dos riscos verificados em cada etapa descrita. Após feita a descrição das tarefas, busca-se então definir as recomendações de segurança para cada item verificado com seu risco específico. E aí se define um responsável em garantir que essa recomendação de segurança seja cumprida. Então, nesse caso aqui, não existe uma matriz de risco que define qual tarefa é mais ou menos perigosa, mas leva-se em consideração que, independente do tipo da tarefa ou da etapa, uma recomendação de segurança deve existir. E, por fim, então, é descrito as pessoas que estão aptas a realizar essa atividade e assina, então, aqui a pessoa que irá verificar se todo o documento foi preenchido de forma completa e de acordo, e aí aqui quem estará fazendo a supervisão da atividade durante toda a execução. Então, outro modelo com características diferentes do primeiro exemplo, mas a proposta é sempre a mesma. Se avaliar as condições de uma tarefa, se ela está apta em ser liberada em condições seguras. Por fim, outro exemplo, onde busca-se então considerar qual o tipo de atividade que vai ser feito, quais os possíveis riscos dentro de cada tarefa que está sendo avaliada, as medidas de controle para cada tarefa. Então, aqui já podemos ver que se trata de uma análise preliminar de risco de uma empresa onde já tem padronizado, já tem elencado as possíveis tarefas que podem ser executadas dentro da sua organização, e aí fica mais fácil até de conseguir mapear os possíveis riscos e já definir as medidas de controle para esses riscos existentes. A partir daí, os equipamentos de proteção coletivo e individual, e aí se começa então as perguntas que avaliam as condições gerais da tarefa
a ser executado. Aqui é a outra página. Então, para cada tipo de tarefa, se há uma avaliação específica daquela tarefa. E aí, da mesma forma, se avalia se pode ser feito, se não pode ou se não se aplica aquele item a ser avaliado. Interessante que esse modelo ele traz observações, prevendo que se ocorrer um desvio, uma situação de emergência, o que se deve fazer em uma situação de emergência, e ele lembra do direito de recusa. Então, se o executor pela tarefa não se sentir confiante ou não se sentir que está seguro para realizar a atividade, ele tem o direito de recusa e a atividade ela deve ser interrompida. Da mesma forma, o campo final, assinatura, data de realização, quem está liberando, então, a tarefa. Esqueci de mencionar que eram 4 exemplos. Então, esse aqui já considera um exemplo bem específico de uma atividade. Então, aqui estamos falando de uma análise de risco para elétrico. Então, vocês podem ver a diferença. Aqui vai ter perguntas que focam exclusivamente em um tipo de atividade, uma categoria, diferente daqui, que já é mais superficial, que considera que pode ser que tenha uma atividade elétrica, mas ele tem campos mais superficiais. Ele foca principalmente aqui. O segredo está na descrição mais completa possível da tarefa. Já aqui não. Depende menos do conhecimento de quem está avaliando, porque as perguntas elas vão estar mais amarradas dentro daquele tipo de atividade que está sendo avaliado. Então aqui já vai considerar a descrição técnica da tarefa, o tipo da tarefa, as situações